Hoje, essa lista está com 126 compostos prioritários a serem monitorados na água. Eles possuem uma base de dados nacional com monitoramento de poluentes que não são regulados, que tem mais 25 substâncias que são monitoradas frequentemente, com 5 métodos analíticos diferentes, para ver se vão entrar na lista ou não vão entrar na lista, conforme os seus resultados. Então, já tem esse sistema mais regulamentado. No Brasil, uma grande dificuldade é ter laboratórios que realizem esse tipo de análise. Então, a CETESB, por exemplo, é o Centro Regional da Convenção de Estocolmo sobre POPs para países da América Latina e Caribe, que hoje é o nosso laboratório de referência na análise de POPs. Eles fazem parte do programa de monitoramento global da UNEP, possuem uma série de equipamentos e métodos analíticos e uma equipe técnica bastante grande também, relativamente grande, para lidar com essa questão. A questão é que, além de ter todos esses equipamentos, tem toda a infraestrutura de pessoal, e de capacitação técnica, de treinamento, de implementação de cada uma das metodologias analíticas, que acaba, muitas vezes, não sendo efetiva nos outros laboratórios de prestação de serviço de análises ambientais. Se a gente olhar um pouco a nossa legislação brasileira, o que ela diz com relação aos POPs? A gente vê que muitos dos compostos que estão listados na legislação brasileira não foram listados de nenhum levantamento nacional feito das principais emissões, muito menos se tem uma base de dados com resultados de monitoramento do que estaria afetando ou estaria em maior concentração nas águas brasileiras. Mas se tem, sim, uma cópia de algumas outras leis, uma compilação de dados e de achômetros, talvez, ou pessoas que pensaram realmente a respeito, mas que, realmente, pela ausência de dados, não tem como tomar precauções melhores. Às vezes, quando a gente não tem dados, a gente faz o que é possível fazer. Então, a gente pode ver aqui nas águas doces, tem vários compostos que estão listados, com limites também relativamente baixos. Essa aqui é a resolução CONAMA 357 de 2005, que já tem vários. A CONAMA 397 de 2008 e 430 de 2011, que seria padrões de lançamento de efluentes, também traz alguns compostos, mas muito limitado ainda. A gente pode ver aqui benzeno, clorofórmio, dicloro, esse aqui é um fenol, e estireno, etilbenzeno, que são alguns compostos que são muito utilizados na indústria, dizendo praticamente assim, não larguem o solvente no efluente. Eu acho que é essa a ideia. A matéria-prima, não despejem a matéria-prima no efluente. Aqui mais alguns compostos, também muito poucos, fenóis totais, que é um parâmetro muito importante, que se usa muitos fenóis na indústria química. Pesticidas, claro, vão entrar apenas no monitoramento da água, e alguns outros compostos. Em termos de comparação com a legislação internacional, a gente vê que a WHO, a Organização Mundial, ela tem uma lista de compostos muito parecidas com o FPT canadense, a Agência de Proteção Americana, de Proteção Ambiental Americana, a Argentina também com alguma variabilidade e o Brasil. Os limites de toxicidade variam muito de um país para outro. Isso é uma realidade. Muitas vezes, alguns países se limitam pela capacidade analítica, técnica. Eu não consigo analisar concentrações abaixo disso, então não tem sentido colocar isso na legislação. Já o Brasil fez isso. O Brasil coloca limites abaixo do que a própria CETESB consegue determinar, muitas vezes. Eles estão sempre lutando para conseguir chegar nos limites da legislação, o que parece um pouco de contrassenso. Mas se procura sempre colocar em limites o mais baixo possível para a preservação ambiental, dentro do que é possível determinar. Aqui outros parâmetros, para pesticidas e tal, com base no que se usa no Brasil. Bom, por que não são monitorados, então, sistematicamente esses compostos nas águas brasileiras? Isso aqui eu acho que é uma discussão até... Eu estou trazendo muito mais questões para a provocação do que uma apresentação fechada, propriamente dita, que eu acho que esse é o objetivo do evento, abrir a discussão. Então, a questão de falta de laboratórios qualificados é bastante crítica no Brasil. Por exemplo, o nosso laboratório ele faz parte da rede metrológica nacional e
E também somos cadastrados na FEPAM para prestar serviços de análises ambientais de águas e efluentes, né? E, fazendo parte da rede metrológica, a gente faz estudos interlaboratoriais com cerca de 160 laboratórios e recebe esses laudos. Para ter uma ideia, a variação de pH no estudo laboratorial de 2010, entre esses 160, variou de 4 a 8. pH, que é um parâmetro extremamente fácil de ser determinado, né, que basta calibrar o pH-ômetro e medir, né? Então, imagina para critérios mais... para análises que exigem equipamentos mais sofisticados, né? A variedade de técnicas analíticas é muito grande, né? Para conseguir cadastrar um laboratório para realizar análise de POPs, realmente tem que ter um parque de equipamentos muito grande, pessoas qualificadas, o número de métodos analíticos passa de 15, 20, né? O que complica bastante a aplicação. Claro que o custo por análise sai extremamente elevado. Se for fazer uma varredura de compostos, né, o custo por amostra acaba sendo proibitivo. Necessidade de uma diretriz nacional, né, com conhecimento técnico e coordenação que estipule, bom, quais compostos se vai iniciar, né, pelo menos o estudo. Estruturação da informação gerada, que tenha uma gestão integrada dos dados também gerados, né, e uma articulação nacional nesse sentido. Bom, uma sugestão aqui de como a gente poderia abordar o problema, pelo menos de monitoramento, né, que poderia ser uma sugestão para a gente discutir. Utilizar novas tecnologias que permitam realizar varreduras de compostos orgânicos em amostras que sejam chave, né? Porque quantificar todos os compostos em todos os rios brasileiros, realmente o custo fica proibitivo. Mas também a outra alternativa de não monitorar nada, né, ou monitorar um número muito pequeno de compostos, também fica fora da nossa realidade, da nossa necessidade, né? Então, um trabalho que tem sido feito é trabalhar com, por exemplo, para água potável, com filtros de carvão, né? Porque os filtros de carvão utilizados na sociedade, eles acumulam água por cerca de 6 meses, né? Passa por um filtro cerca de 600 litros de água, né? O que tem um efeito de acumulação bem importante, né? Então, talvez, nesses filtros, se teria um histórico dos últimos 6 meses de cada região, né? Selecionar alguns filtros em cada região, né? Porque, se for coletar água pontualmente, talvez, naquele momento, aquele poluente não foi descartado, não está no tratamento, a gente não consegue pegar. Agora, se pegar um histórico nesses filtros, talvez se consiga detectar compostos que estejam em maior concentração, né? Aqueles que são mais expostos, pelo menos, né? E aí se poderia pensar em estratégias, de repente, colocar filtros em postos chaves ou coletar realmente da população, né? Até nós fizemos um projeto com um parceiro que possuía os filtros e a própria empresa fazia a troca dos filtros a cada 6 meses. Então, nós pegávamos esses filtros deles, né, que já tinha todo um sistema de coleta. Então, nas grandes cidades, no Brasil inteiro, acredito que aconteça isso. Então, poderia-se fazer um sistema de captação desses filtros, de coleta, para fazer análise. Seria uma estratégia. E utilização de metodologias alternativas. Aqui eu tenho um exemplo, não vou entrar muito nisso, não se preocupe, de um cromatograma, né, onde isso aqui é o sinal, né, e cada pico é um composto que foi detectado, né. Isso aqui é um cromatograma convencional, obtido por cromatografia gasosa com espectrometria de massas, né, que até recentemente essa era a técnica mais utilizada para identificação de substâncias orgânicas, né. Aqui a gente trabalhou com lodo numa indústria de papel, por exemplo, que a gente conseguiu detectar 31 compostos, né, dos quais a gente conseguiu identificar 13 compostos só com base na biblioteca, né? Então, é um número muito reduzido. Por isso que é necessário desenvolver métodos para cada classe de compostos, né, para conseguir melhorar o máximo possível a separação e otimizar o método para cada classe. E só para água já é um desafio, imagina para lodo, né? Então, mesmo assim, a gente conseguiu encontrar alguns hidrocarbonetos poliaromáticos. Mas, utilizando a técnica de cromatografia gasosa bidimensional abrangente, que é uma técnica nova, recente, a gente conseguiu detectar 4.000 picos, dos quais 1.454 apresentaram similaridade acima de 800, ou seja, eu conseguiria identificar, mas confesso que eu não tive tempo para olhar um a um, né, que são 1.413, a gente olha um a um, mas 1.454 já muda de ideia, né? Então, o que eu fiz, na verdade, foi conseguir classificar eles por classe química, né? Aqui os alquilfenóis, alquilbenzenos, né? E procurar as principais classes. E depois que eu tenho um mapeamento feito, eu posso aplicar esse template para outras amostras, né? Então, fica fácil de reproduzir. É uma análise quantitativa?
Não, é uma análise qualitativa. Só que permite monitorar centenas de compostos, diria até milhares de compostos ao mesmo tempo, e ter um perfil. Né? E eu acredito que seja isso que o Brasil esteja necessitando agora. Ter um perfil, um mapeamento, né, com uma técnica que permite uma alta velocidade de aquisição de dados. Né? Uma técnica só, com um método analítico padronizado no Brasil. Né? Teve uma iniciativa aqui para compostos organoclorados, também na mesma amostra, né, que foram encontrados. Teve uma iniciativa similar utilizando o sistema de desorção térmica direta, com o mesmo equipamento, para compostos em material particulado do ar. Né. Só para a gente ter uma ideia do potencial dessa técnica, isso aqui é um cromatograma, né, onde esse azul é a linha de base. Então, em vez de eu ter um pico, eu vou ter um sinal nesse mapa aqui, que seriam esses pontos para fora. Né? Só nessa amostra foram detectados mais de 15 mil picos, mais de 15 mil compostos de ar, né, particulado, onde cada um desses pontos aqui é um pico. Obrigada. Onde cada um desses círculos é um composto. Claro, se a gente não consegue nem fazer um levantamento de número de pessoas que tiveram diarreia no Brasil, quem dirá levantar, né, ou que foram internados por diarreia, por problemas de doenças de veiculação hídrica, quem dirá levantar tudo isso. Né? Mas, certamente, se tivesse alguns laboratórios foco para fazer esse tipo de análise, a gente poderia estudar, por exemplo, algumas classes de compostos, e se daqui a alguns anos surgir outro poluente emergente, a gente pode procurar de novo nesses dados, porque eles estão ali. Né? É justamente essa vantagem de usar um sistema de varredura. Né? Esta semana estamos adquirindo equipamento desses para a Fevale. Está saindo o pregão eletrônico, em breve a gente vai começar a fazer essas análises. Essa técnica permite fazer classificação por classe química, né? E, no caso desse monitoramento do ar, a gente pode ver aqui a exposição ao longo de 15 dias, ver quais foram os picos dessa produção, né, de determinados compostos, e consegue associar a fonte. Né? Consegue ver, bom, aqui foram hidrocarbonetos poliaromáticos, então a fonte provavelmente é do runoff urbano, se for o caso das águas. Né? Ou alguma indústria do setor que seja importante. Ou aqui teve um pico de pesticidas. Né? Qual a área agrícola que está aplicando pesticida nesse período? Né? Qual o setor? Então, a gente consegue mapear e buscar a origem dos causadores de impacto com maior facilidade. Então, o que eu gostaria de discutir em cima disso é que não necessariamente a gente tem que ficar correndo atrás do que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo. Tá? Muitas vezes, eles foram propondo alternativas de novas metodologias com os equipamentos que tinham disponíveis na época e aplicando essas metodologias nos seus laboratórios, que são extremamente importantes, mas que não necessariamente a gente consiga transferir isso para o Brasil. Primeiro que, no Brasil, para manter o mesmo laboratório com a mesma estrutura que tem nos Estados Unidos, a gente paga cerca de 4 vezes mais. Né? O custo por laboratório é extremamente alto. Né? Todo o material que a gente precisa é importado. Padrões analíticos, até a vidraria, equipamentos. Né? Agora, eu estou esperando há 4 meses por um vialzinho, né? Por um frasquinho de vidro. É uma coisa que a gente acaba ficando fora da realidade. A gente não consegue ir atrás das taxas de produção que tem lá fora por causa dessas limitações. Né? Então, acho que a gente tem que propor alternativas que sejam interessantes para nós. Talvez tenha uma tecnologia nova surgindo que vá nos atender melhor do que a tecnologia que eles vêm usando há anos. Né? Em vez de a gente sair correndo atrás do que eles estão fazendo e tentar fazer igual, acho que a gente pode propor uma coisa que tenha uma aplicação que seja mais dentro da nossa realidade. Né? Usar um instrumento para fazer uma varredura que seja qualitativa, mas, pelo menos, para a gente conseguir fazer um acompanhamento do que existe. Né? Então, coloco como considerações finais, né, o que nós queremos, né, o que a gente realmente precisa em termos de monitoramento, além de atender às demandas internacionais que vêm através dos acordos internacionais, atender às demandas nacionais também. Né? O que nós podemos fazer e o que nós realmente vamos fazer a respeito. Né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e, posteriormente, a gente discute.